Olá, me chamo Beatriz Naime, e junto com minha orientadora, a doutora Mara Regina Parinuso Rodrigues, e o técnico de laboratório, o Ivan Lazarete Campos, produzimos este artigo chamado Construção com Terra, uma alternativa sustentável de baixo custo, e agora eu vou apresentar para vocês. Antes de explicar direitinho, precisamos entender um pouco da história. A prática da construção com terra remota a 12 mil anos, mais ou menos na época quando os humanos começaram a se sedentarizar. O mundo tem várias regiões com diferentes tipos de terra, então, por causa desses diferentes tipos de terra, foram desenvolvidas diferentes técnicas de construção. Por causa da movimentação dos povos, as colonizações, houve uma dispersão de conhecimentos e técnicas ao redor de todo o mundo. A cidade de Jericó, na Palestina, é considerada a cidade mais antiga do mundo e nela existem vestígios de construção com terra, assim como nas pirâmides do Egito, que existem vestígios de utilização da técnica de adobe, e na muralha da China, que também possui adobe, mas também terra compactada. A cidade de Saana, no Iêmen, foi considerada Patrimônio Mundial da Humanidade em 1986. Ela foi construída utilizando a técnica de adobe e é habitada há mais de 2.500 anos. A maioria das civilizações pré-colombianas, desde o México, América Central, Sul, possui algum tipo de vestígio de construção com terra. Mas no Brasil, foi só após a influência de Portugal, no século XVII, que começou a surgir algumas edificações feitas de terra. No final do século XX, no mundo inteiro, os movimentos sociais preocupados com o meio ambiente conseguiram sensibilizar a sociedade. Então, por conta disso, surgiu uma busca de alternativas para alternativas mais ecológicas, sustentáveis, e desta forma a terra ressurgiu como uma opção promissora. Algumas técnicas que eu vou falar um pouquinho neste artigo são a taipa de mão, taipa de pilão, cobre, adobe, superadobe, hiperadobe e o BTC, que é o bloco de terra comprimida. A taipa de mão é comum no norte e no nordeste do Brasil. Ela também é conhecida como pau a pique e é basicamente cipós várias entrelaçados, onde se pega uma massa de terra, água e alguns gravetos secos e se coloca nesses cipós e deixa secar e produz assim uma parede. A taipa de pilão, elas são moldes de tábuas, que é colocado no local onde vai ser a parede, diretamente no chão. Colocam-se dentro terra pura ou com palha seca e é compactada manualmente, utilizando pilões de diferentes modelos. E conforme a parede é feita, esses moldes são movimentados para que assim possam se produzir a continuação da parede. O COB, ele não tem nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de molde. Ele é basicamente uma modelagem de uma massa de terra feita com terra, água e gravetos, palha seca. Mas nesse caso, a terra precisa ser uma terra argilosa. Pelo fato de não ter nenhum apoio, nenhum molde, precisa ter uma ligação melhor. Então a argila entra nesse sentido. O adobe, ele é comum no centro-oeste e no sudeste do país. Ele é basicamente essa massa de terra, água e palha seca, que é colocada no molde e depois retira-se o molde e esses bloquinhos são deixados a secar no sol. Uma vantagem muito interessante é que para assentar esses tijolos, utiliza-se a mesma massa da produção deles. E o superadobe, ele trata-se de um saco com areia. Então, utilizam-se sacos de ráfia e colocam-se areia dentro, misturadas com água, mas em menores quantidades, até se formar um ponto de farofa. Aí coloca-se um saco de ráfia com areia e um arame farpado entre cada fiada para garantir uma melhor adesão. E essas paredes também são autoportantes. O hiperadobe, ele é semelhante ao superadobe, mas a diferença principal é que o tipo de saco agora utiliza-se racho e a ausência do arame farpado entre as fiadas. Por conta disso, tem-se uma menor espessura da parede e uma economia de material e mão de obra da mesma forma. O BTC, também conhecido como bloco de terra comprimida, ou tijolo ecológico, ou tijolo solo-cimento, ele é feito em sua mistura, muito semelhante ao adobe, mas na mistura vai uma parte de cimento para cada 10 partes de terra. E semelhante ao adobe também é secagem ao sol.
Um pouco sobre as normas técnicas. Existem 21 normas técnicas até o atual momento. As primeiras 14 foram feitas, publicadas entre 1984 e 1989, e foram basicamente 14 normas falando sobre solucimento, que é o que produz o BTC. Entre 2010 e 2013, essas 14 foram revisadas e foram publicadas mais 5. Em 2020, foi criada uma específica referente à Adobe, a NBR 16814, e em 2022, uma referente à taipa de pilão, a NBR 17014. Para poder utilizar essas técnicas de construção com terra, é necessário conhecer o tipo de terra que se está utilizando, para assim escolher a melhor técnica para a terra local. E para poder descobrir qual a terra local, existem alguns ensaios que podem ser feitos. Esses ensaios podem ser feitos tanto em campo quanto em laboratório. Os ensaios em campo podem ser teste de observação da cor. Se for uma terra mais escura, provavelmente tem mais matéria orgânica. Se ela for mais avermelhada, mais ferro. O teste do cheiro, porque se tiver um cheiro muito forte, a presença de matéria orgânica é quase certeza. O teste tátil, porque se esfregar na mão e for muito áspero, a chance de ser um solo arenoso é maior. Teste de brilho, teste de aderência, teste de sedimentação. E em laboratório, alguns testes mais específicos, podemos fazer o teste de teor de água, o teste de granulometria e o teste de compactação com ensaio de Proctor, além do teste de resistência à compressão simples. Após fazer esses testes, para se decidir qual melhor técnica utilizar, a norma indica as porcentagens corretas. Então, para o Adobe, a terra precisa ter entre 45% e 65% de areia, no máximo 30% de silt, entre 25% e 35% de argila e menos de 3% de material orgânico. Para o BTC, entre 50% e 70% de argila, entre 10% e 20% de silt e, no máximo, 20% de argila. Na taipa de mão, no mínimo 40% de argila e no cobre, entre 40% e 50%. Para realizar um estudo de caso, foi escolhida a cidade de Votuporanga, interior do estado de São Paulo. A cidade foi fundada em agosto de 1937. Foram escolhidos alguns bairros chamados Jardim das Palmeiras 2, Matarazzo e a Vila Carvalho. A Vila Carvalho, ela ficou localizada a 7 quilômetros de Votuporanga, surgiu na década de 1920. Foi escolhida essa cidade porque nesses bairros existem algumas famílias que residem em casas improvisadas, feitas de madeira, lonas plásticas, tapumes. Então, foi escolhida esses locais para fazer um projeto de melhorar essas moradias. Em 2016, a prefeitura doou 43 escrituras de imóveis para a Vila Carvalho, porque eram todos imóveis irregulares, mas ainda assim, muitas pessoas ainda não têm escrituras de seus imóveis. Em Votuporanga, no bairro Jardim das Palmeiras, foi encontrada uma casa que parece ter sido feita com lonas plásticas e estrutura de madeira. Ela ficou localizada na esquina e pode-se ver que algumas madeiras estão começando a entrar em processo de decomposição, o que pode ser perigoso para as pessoas que moram nessa residência. No bairro Matarazzo foi encontrada uma casa feita de pallets e tábuas de madeira, também, sem calçada. A outra tinha uma calçada na frente, o que tornava menos perigoso. Essa é terra mesmo, então a chance de acontecer uma erosão é muito maior. Já na Vila Carvalho, por ser uma vila não oficial, as ruas não têm nomes. Então, na rua principal que dá acesso ao local, foi encontrada uma casa feita com tábuas de madeira, conforme a foto demonstra, e próximo ao centro da vila foi encontrada uma casa de esquina, que foi improvisada com diversos materiais, mas principalmente estruturas de madeira, plástico e vidro. Aqui são algumas fotos, né, como pode-se ver, o fundo da casa com várias estruturas de madeira, plástico, uma cozinha improvisada com janelas no lugar das paredes. Aqui o fundo também com partes de metal. E também próximo à parte mais periférica da vila foi encontrada uma casa que a cozinha foi improvisada, com tábuas de madeira e tapumes metálicos também. Então, a proposta de moradia para a cidade de Votuporanga foi escolhido o método de Adobe. Por quê? Porque ele se encaixa no orçamento, a terra do local é uma terra areno-argilosa, ou seja, ela é ideal
para a técnica de Adobe. Os materiais são de fácil obtenção, por se trata apenas de terra, água e gravetos secos. E as famílias não precisariam deixar os bairros e comunidade onde estão atualmente, que isso é um fator muito importante, que elas preferem não deixar a localização onde estão hoje, por conta de já estarem inseridas na comunidade, terem uma comunidade para apoiá-las em momentos de necessidade. Para fazer uma análise, foram produzidos os blocos de Adobe, foram produzidos 24 blocos em laboratório, no laboratório do Instituto Federal de São Paulo, no campus do Votuporanga, com auxílio do técnico de laboratório Ivan Lazarete Campos. E para produzir esses blocos foram utilizados 2 baldes de terra peneirada, meio balde de cal hidratada, alguns gravetos secos quebrados em pequenos pedaços, um pouco de palha seca cortada também e água. Para a produção dos blocos, foi utilizado como molde uma forma de blocos intertravados, uma forma feita de madeira, com dimensões de 7 centímetros de altura, 31 de comprimento e 15 de largura. Primeiro foi misturada a terra e a cal, em seguida foi adicionada água aos pouquinhos até obter uma consistência homogênea, não muito líquida. E em seguida foram adicionados os gravetos e a palha. E após mexer essa mistura, ela foi arremessada nos moldes com uma lona plástica por baixo. E ela foi arremessada para diminuir o número de vazios dentro do bloco. E logo em seguida, que foi colocado no molde, o molde é retirado e esses blocos são deixados para secar no pátio, perto de uma janela onde entrava luz solar. Aqui é uma foto dos blocos já prontos. E apesar de todas as vantagens que a construção de terra pode oferecer, existem algumas dificuldades ainda existentes para a adoção dessas técnicas no Brasil atualmente. Principalmente barreiras práticas e culturais. Alguns exemplos de barreiras práticas são que as pessoas, em sua maioria, realizam reformas e construções inteiras sem a supervisão de um profissional. Então, isso dificulta a disseminação de técnicas e padrões. Além da comparação com as quantidades de normas existentes para construção com terra, em relação a construções de outros tipos, a quantidade de normas é muito pequena, não existem muitas especificações sobre. E a falta de incentivos do governo, como a redução de impostos para quem fizer esse tipo de construção, falta de políticas públicas e iniciativas, como campanhas de informação, incentivo, e algumas barreiras culturais, como, por exemplo, a confiança, porque esse tipo de construção ainda está nos estágios iniciais, então as pessoas ainda têm um medo ali de se realmente é seguro, e o medo relacionado a doenças, como, por exemplo, doença de Chagas, que no Nordeste existe um mito dizendo que casas feitas de terra atraem a doença de Chagas, o bicho barbeiro que transmite essa doença, mas isso não é verdade. A construção com terra não tem nada a ver com essa doença, pois esse bicho se aloja em troncos de madeira, em locais úmidos, e não em blocos de terra. Então, concluindo, a utilização de terra em construções é eficaz, é sustentável e econômica, mas ainda assim existem algumas barreiras práticas e culturais para a adoção dessas técnicas. Por isso foi desenvolvido esse projeto, para utilizar essas técnicas de construção na produção de moradia de pessoas de baixa renda em Votuporanga. E para este projeto foi escolhido o método de Adobe, por conta do solo local ser areno argiloso, propício para a técnica, e não precisar de mão de obra especializada, além dos materiais serem de fácil obtenção. Aqui foram as referências bibliográficas. Agradecimentos, meus sinceros agradecimentos a todos que me ajudaram na produção desse projeto. Sou profundamente grata ao Instituto Federal por ter me concedido uma bolsa para poder realizar esse projeto também, segundo o edital 6 de 2024, que tornou isso possível, né, a concretização desse projeto, e ao técnico de laboratório, o Ivan, que também a ajuda dele foi indispensável na produção dos blocos, e sem apoio e colaboração de todos, esse projeto não teria sido possível. Muito obrigada pela atenção de todos, e caso alguém tenha alguma dúvida, pode me enviar um e-mail. Meu e-mail está aqui, beatriznaime@gmail.com, e muito obrigada pela atenção.